Então, acabou que o Bolsonaro me ligou muitas vezes. Na época, eu estava viajando pelo impeachment da Dilma o Brasil inteiro. Eu me lembro muito de um dia que ele era Zé Ruela, ninguém dava tanta bola para ele, que eu estava em Copacabana, discursando em cima de um caminhão de som e pá, fora PT, impeachment da Dilma, e o povo lá gritando tal. Daqui a pouco eu vejo alguém de um barrigudinho assim, de mão cruzada e chinelo Raider. Era ele. Lá embaixo. E aí eu dei uma colher de chá. Ninguém deu a menor bola pra ele. Ninguém deu a menor bola pra ele. E eu dei uma colher de chá. Falei, ei, Mito, vem pra cá, sobe aqui, vem cá. E ele subiu. Tem esse vídeo na internet. Já tava com esse lance de mito aí, já te assistia. É porque mito é de par mito, né? Mito. Mas sério? Sério. Não. Sério. Ah, para. Mito é de par mito. Sério? Nunca ouvi isso daí. Mito é de par mito. Porque quando ele tava no exército, ele tinha as perninhas muito brancas, que pareciam uns palmitos. E como ele é jacu, chamavam de par mito. E aí de par mito virou mito. Entendeu? Não tem nada a ver com cara, top e tal. Não, é de Parmito, gente. É só isso. E, inclusive, Parmito tem muito na região ali, né, do Vale do Ribeira, que ele fez parte, né, daquela região, mãe dele lá e tal. Aí ele sobe no palanque. Sobe no palanque, me abraça. Ô, Joyce, a loira mais inteligente do Brasil, tá ok? E aí vai lá, aí fala, pô, difícil pra mim, né? Eu sou água e levinho, pô, difícil pra mim. E começou a falar do nióbio e grafeno. Nossa. Gente, aquele povo debaixo do sol, em Copacabana, quase meio-dia. E o cabra falando de nióbio e grafeno, e eu fui lá e tomei o microfone dele. Falei, tá bom, legal, senão meu público ia embora lá, eu no impeachment da Dilma, e ele falando de nióbio e grafeno. Nióbio. Gente, uma desgraça. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a me ligar para pedir dicas quando ele ia dar entrevista. Ah, Joyce, vou no Danilo Gentili. O que eu falo? Eu dizia, não vou dizer o que você fala, eu vou dizer o que você não fala. Aí eu dava umas dicas. Não fala assim, não fala assim, não fala assado. Né? E comecei a fazer essa espécie de coaching com ele, assim. Tudo muito rápido por telefone. Escutava muito. Escutava. Porque precisava de alguém que desse um rumo para ele, um norte, né? E parecia que ele estava aprendendo. Ele me enganou todo mundo. Parecia que ele estava aprendendo, que ele já estava adotando. Eu dava aula de liberalismo econômico para ele, eu tenho filmado na minha casa. Eu dando aulinha para ele. Por que tem que tirar as estatais, o que isso significa para o Brasil. Eu dando aula. Onde entra o leite condensado nisso? Gente, é a coisa mais cafona do mundo, Sério? né? Você dando aula para ele? Dando aula para ele. E os filhos dele, nesse ponto... Nunca me dei com eles. Não ligavam para você? Nunca deixei eles se aproximarem. Sempre achei eles uns vagabundos. Nunca deixei. Nunca. Tanto que quando eu viajava com ele, os filhos não ficavam perto de mim. Eu não deixava. Não deixava. Eu não quero. Não deixava. Entendeu? Era um negócio assim... Eu sabia que tinha coisa errada ali. E ele mesmo dizia... Ele não falava do Renan, né? Do mais novo. Falava, esses três são uns vagabundos mesmo. É mesmo? Falava isso. São 3 vagabundos, 3 picaretas. Pra chegar no meu pé tem que comer muita farinha, não sei o quê, muito feijão. Era assim que ele dizia. Né? E eu concordava que eles eram picaretas, mas pra chegar aos pés dele não precisa comer nada, porque ali é ralé com ralé, né? Então, ele começou a insistir muito. Na época... E não tinha nada nessa época que te deixava uma pulga atrás da orelha em relação a ele? Tinha, pelo fato dele ser burro. Isso eu sabia, que ele era burro, limitado, machista, tudo isso eu sabia. Nossa. O que eu achava que, além de todas essas características negativas, ele tinha uma positiva. Eu achava que ele era honesto. Tá. Isso eu tinha... E verdadeiro. Honesto e verdadeiro. Eu tinha plena certeza disso. E eu me enganei. Ele é muito bom em enganar as pessoas. Mas você achava que ele era um cara simples, que nele se vendia, um cara do povo? Achava. Pelo menos ele fazia muita força para demonstrar isso. Entendi. Quando falava comigo. Ele foi na minha casa, inclusive. Ah, é? Bateu lá no Piauí. Eu tava no Piauí com meu marido. Ele foi lá para me intimar a ser candidata. Foi lá... Como foi feito o convite? Qual era a ideia, assim? Tipo... Sair candidato ao Senado. Era isso que ele queria. Logo de cara. Quero você ao Senado, tal, pronto, acabou. Ele dizia, o Olímpio vai ser candidato, mas vai desistir na última hora, que ele veio mesmo pra Câmara e tal. Aí ele pediu para escolher meu suplente. Disse que o Marcos Pontes seria meu suplente. Eu falei, tudo bem, é um bom nome. E eu fiquei naquela coisa, vou, não vou, quero, não quero, não sei. Conversei muito com meu marido sobre isso. Conversei muito com Deus, porque eu gosto de dividir essas coisas. Chorei muito, porque eu não queria. E assim, tava uma pressão muito grande. Eu dizia, gente, eu não quero, mas
que está acontecendo? E as pessoas me pressionando. Mas você tava com medo? O que era? Não, eu não queria me misturar com o nível de gente que tem no Congresso. Tá. Ali é um nível... Ali, gente, é uma quadrilha. Você já sabia, né? Não, eu sempre denunciei, né? Então eu pensei, como é que eu vou sobreviver em meio a essa quadrilha? Eu vou denunciar todo mundo o tempo todo, né? Porque, assim, amizade eu não tenho com ninguém ali. Porque, pelo amor de Deus, seu né? marido, qual que era a opinião dele? A opinião dele era não ir. É mesmo? Não ir. Não ir. Ele falou, você vai fazer o quê? Você tá aqui super bem, vai escrever seus livros, vai palestrar, né? Você vai... Puxa vida, você vai estar num ambiente tão pesado. Vai arriscar o que você tem. Vai arriscar o que você tem. E eu abri mão de tudo que eu tinha, né? Que não era pouco pra estar nesse ambiente. E aí, depois que eu... te convenceu a fazer? O meu público. É? Porque o Bolsonaro fez na época um vídeo, ele, o imbecil do Eduardo e o delegado Franceschini. E no vídeo ele não me convidava, ele me convocava. Ele dizia, Joyce Hasselmann, estou te convocando para ser senadora. Não, aquela bobagem dele. Não é um convite, é uma convocação e papapá. O vídeo circulou o Brasil, virou notícia de jornal e parará. Teu público comprou? Meu público começou a me cobrar. Dizer, bonitona. Então, fala, nenhum político presta e você não quer ir. E aí eu percebi que realmente era um pouco de... Esse meu medo, meu desespero... Era um pouco de egoísmo tinha também, um quê de egoísmo. E até hipocrisia. Porque eu sempre dizia, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E tem que mudar por pessoas boas. Não adianta mudar por gente ruim. E eu falei, eu vou. E aí, meu filho, minha vida virou um inferno. Eduardo começou a me perseguir. Tentou me expulsar do PSL. Não, mas logo no começo? Logo no começo. Por quê? Porque o ciúme dele é desesperado. Ele deve dormir e acordar possessiva. Ele dorme e acorda pensando em mim. Entendeu? É uma coisa, assim, absurda. Aí tentaram me expulsar para eu não ser candidata ao Senado. Aí o Bolsonaro me ligou. Falou assim, Joyce... Ele comprou a briga, então, com os filhos nesse ponto? Sim. E ele não deixou me expulsarem na época, porque ele precisava de mim, não é porque ele é bonzinho, não, tá? Mas te expulsar baseado em quê que eles estavam Baseado em nada. Baseado que um dia teve um evento que foi na região ali de Ribeirão, em Araçatuba, mais precisamente. Tá. E nesse evento, o presidente do LIDE lá falou, olha, nós precisamos da Joyce governadora do estado de São Paulo. É muito mais do que Senado, ela tem que ser governadora do estado de São Paulo. Aí todo mundo aplaudiu, tal, eu levei na brincadeira, aí parará. E aí eles viram isso como uma grande traição. Mentira, né? Era um motivo que eles queriam. E fizeram uma junta lá de picaretas para tentar me expulsar, com o Eduardo liderando. Não conseguiram, lógico. E eles precisavam de mim. Do PSL. Né? Precisavam de mim porque tinha que fazer bancada. Né? E aí o Bolsonaro pediu para eu ser candidata a deputada e não ao Senado, se eu podia abrir mão do Senado. Eu falei, gente, eu abro mão de tudo, eu nem quero estar nessa vida. E aí fui... Mas ele não deu essa versão de que era traição nem nada. Foi só porque ele achava que estrategicamente era melhor? Não. Na verdade, ele não queria... Ele nem sabia história direito. Ele só não queria que me expulsasse. Então, mas qual foi a justificativa para ele fazer essa mudança de convite para você, de senadora para... O Olímpio. Porque na época, o Olímpio começou a crescer muito nas pesquisas. Entendi. Entendeu? E o Olímpio seria um voto decisivo para eu não ser expulsa. Entendeu? Entendi. Então ele fez... Ele fez o ajeitamento ali da coisa. Né? E aí eu fui para deputada, virei a mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados. Quantos votos? 1.078.666. E aí, imagino que todas as mulheres ficaram muito felizes com isso, as feministas. Claro, batendo palmas, assim, aplausos com louvor. Não é? Sempre que não. Então... Não. Pois é. Uma ciumeira, uma coisa de roer cotovelo, né? É um negócio de louco. Era uma coisa para ser celebrada, né? Independente se você gosta ou não, se é seu espectro ou não, é uma coisa, a mulher mais votada de todos os tempos. E aí, quando eu entrei para a Câmara e para a política... Então, como que foi? Eu senti, meu lugar é aqui, porque eu vou combater a vagabundagem de dentro, não é de fora como eu combatia. Porque eu combatia de fora para dentro, né? Quando chegava lá dentro, o que acontecia? Eles se juntavam... Você acha mais fácil lá de dentro? É mais fácil. É mesmo? É mais fácil. Ainda mais com os meios que eu tenho, que além de eu estar lá dentro, eu tenho meus meios de comunicação, né? Tá. Então eu consigo fazer duas investidas, de dentro e de fora. E lá dentro eu sei tudo. Então quando eu subo na tribuna, levanto o dedo em riste, digo, você é vagabundo, ninguém contesta. Porque eles sabem do que eu tô falando. Você, como jornalista, eles podem te calar, tentar te calar, exatamente, mandar embora, fazer pressão. Então o fato de eu ter
a imunidade parlamentar, que eu acho que é a única coisa que o parlamentar tinha que ter. Não tem que ter foro, privilegiado, essas porcaria, nada. Explica pra gente, porque é muito termo e às vezes a gente confunde. O que é imunidade e o que é o foro privilegiado? Imunidade parlamentar é o direito de você falar na tribuna. Quando você fala na tribuna, você pode falar qualquer coisa, que não extrapole, lógico. Você não vai subir lá e falar como o Bolsonaro falou pra Maria do Rosário, eu não te estupro porque você é feia. Não é isso. Porque daí é um crime. Você não pode cometer um crime direto na tribuna. Mas a opinião você pode dar a que você quiser. Você pode subir lá e dizer, você é um ladrão, se você tiver provas, né? Ou você não presta, ou você não vale nada, ou vocês são quadrilheiros, tal. Então você está protegida pela imunidade parlamentar, que é o direito de falar na tribuna. Entendi. Tá? Esse é um ponto. Isso é uma coisa importante. Importante, então. Porque senão todo mundo vira cordeirinho lá, né? Fica com medo. Fica com medo, ninguém pode falar nada. Outra coisa é o foro privilegiado, que é uma palhaçada. O próprio nome já diz, é um foro privilegiado em que políticos têm um foro a mais que pessoas comuns. Então, os políticos têm o terceiro foro. Ou seja, eu e um político, a gente comete o mesmo crime. Você vai preso e o político não. Ele tem um estágio a mais para se defender. Um estágio a mais que vai levar 30 anos. E aí o crime prescreve. Ou seja... O crime prescreve, quer dizer, já venceu o crime. É um convite a corrupção, a safadeza. Exatamente. Quando que isso acontece, você sabe? Quando começa o foro... Não, é antigo? Não lembro. De quando foi instituído, eu não lembro. E teve algum movimento? Algum... Teve vários movimentos. Eu, inclusive, propus o fim do foro privilegiado. Eu tenho projeto para isso, para propor o fim do foro. Quem que vota para terminar o foro privilegiado? É político, não é? Política. Então, gente, mas eu tenho que tentar, pelo menos, né? Só colocando toda a opinião pública... Não, trocar esses picaretos pra gente que preste. Bota lá 100 joices, porque bota lá mais um... Melhoraria muito. Muito. Se não tivesse o foro privilegiado, o pessoal ia pensar duas vezes, não ia? Bota 100 joices, bota 100 Kings, bota 100 Tabatas. A gente resolve essa parada aí, ó, pabuf. A gente se junta e resolve essa parada assim e acaba com essa esculhambação e pronto, acabou. Agora, enquanto tiver lá essa gente que se dobra pro governo em troca de emenda, esse bando de picaretas, não dá, gente. Não dá, é demais. E é isso que a gente vê, um bando de picaretas tentando o tempo todo, tirar da gente até o sangue e tirar do povo até o sangue. Então minha missão é longa, eu tenho muito o que fazer lá dentro. Mas me conta então, você tem esse acordo com o Bolsonaro, sobe em palanque, você fica muito associada a ele, né? Sim. O que é que você falou? Você é a versão... Como que era que falava? Não, quando a imprensa fez uma piadinha, foi uma piada na verdade, não foi uma coisa séria, Mas né? era uma coisa assim, né? De saia, Bolsonaro de saia. É, Bolsonaro de saias. A menina me perguntou, você se considera um Bolsonaro de saias? Não veio de você, então. Não, e aquilo foi uma provocação, né? E aí eu disse, você que sabe. Se você quer que eu seja o Bolsonaro de saias, você me vê como você quiser. E aí já colocaram. Eu sou o Bolsonaro de saias. Não, porque ele é feio pra cacete, né? Não, eu sou bem mais bonita. Pelo amor de Jesus, não. Mas assim, as minhas perspectivas de ter uma mudança mesmo acabaram na transição. Logo na transição já percebeu? Porque assim, você viu? Eu fui eleita e fui pra Brasília. Tá. Ponto. Estudar regimento, ajudar na transição. E na transição eu já vi o círculo que se formou em torno dele e o quanto ele atraía os mais vagabundos. Os mais... vagabundos. Traía os mais vagabundos? Atraía. Tá. Atraía os mais vagabundos. Entendi. E as pessoas mais sérias, ele foi criando um paredão, empurrando pra fora. Mas ainda não estava traindo ninguém, não estava abandonando. Não. O que ele fazia? Ele colocava um contra o outro. Por exemplo, assim. Por exemplo, colocava o Bibiano contra o Julian. Colocava o Carlos contra o Bibiano. Como ele fazia isso? Ele fazia isso xingando, falando mal do Carlos para o Bibiano e falando mal do Bibiano para o Carlos. E por que você acha? Porque ele tem uma gana de fazer isso e de ver as pessoas se autodestruindo, sabe? Que é doentia. Mas enfraquece ele. Não dá pra entender. É doentia. É um comportamento doentio. E quando eu vi que aquilo estava acontecendo, eu comecei a ficar com a orelha meio em pé. Mas até então, contigo não estava acontecendo nada? Ou já estava? Não, estava acontecendo... Cadê o uísque? Traz aqui. Qual que você quer? O Fire? Eu quero o Honey. Honey? Não, e aí, o que acontecia era que eu via que ele estimulava a minha briga com o Eduardo. O Eduardo é um retardado, um débil mental, um analfabeto, a gente sabe disso. Só que ele estimulava, sabe? O tempo todo essa... E aí ele falava... Mas dá um exemplo, assim, isso que eu queria entender. Na imprensa ou entre vocês mesmo? Entre nós. Tá. Pensei que ele jogava umas coisas na imprensa. Entre nós e o que ia pra imprensa. Então, por exemplo, eleição do líder do PSL, que foi no meio da transição. O Eduardo queria fazer, por acordo, a eleição de um líder, que ele queria aclamar o líder, que era um cupincha dele.
E eu não aceitei. Queria que não tivesse... Eu não aceitei. Ah, todo mundo concorda? Eu levantei a mão. Não concordo, tem que ser eleição. Vamos votar todo mundo aqui. Todo mundo vota. Quem quer botar o nome de líder? E aí outras pessoas tomaram coragem. Ah, eu também concordo, tem que votar, tem que votar. E aí o Eduardo, pô, do meu lado, tava o Bolsonaro no meio, o Eduardo de um lado e eu do outro. E aí o Eduardo, pô, pai, aclamação, aclamação. Aí ele olhou pra mim, fez um joia pra mim, olhou pro Eduardo e fez, não. Não, vai ter votação. Só que pelas minhas costas, ele já botou ali, né? Deu uma incentivada, um controle. Pelas minhas costas, ele mandou fazer uma lista depois. Saiu eu e o Eduardo. Ele, pô, Joyce, você tá certa. Democracia é eleição, é isso mesmo, pô, não sei o quê. Então na frente... Na frente era o cordeiro, nas costas do demônio. Esse era Chegar ele. pro filho e falar, não, é isso daí mesmo. Toca o pau, faz a lista, vai contra ela, tal e tal. Era isso que ele fazia o tempo todo. E se tava fazendo Só que essas brigas... era assim com todo... Essas brigas iam pra imprensa. Porque não tem como você segurar. Né? Um ouve, o outro escuta, tal. Ia tudo pra imprensa. Então as minhas brigas com os filhos do presidente... Aí você já começou a entender que... Em dezembro, estavam bombando na imprensa. Você vê o jornal o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo dando destaque pra minha briga com ele.